Alô, amigos, questão 2 de prismas. O prisma reto, regular da figura, tem área lateral 6. A área lateral é 6. E volume, 3 raiz de 3 sobre 2. O volume desse prisma é 3 raiz de 3 sobre 2. Então, a área do triângulo de vértices, ó, P e Q, que é um triângulo retângulo, já que o prisma é reto, a área desse triângulo vale quanto? Ele está querendo a área de um triângulo retângulo. Tá certo? A área de triângulo retângulo é cateto vezes cateto sobre 2. Um cateto desse triângulo é a aresta lateral, que como o prisma é reto, é a altura do prisma. E o outro cateto é essa diagonal do hexágono. Agora vamos raciocinar. Digamos que cada lado desse hexágono, cada aresta da base, mede L. Muita calma nessa hora. Então veja só, o que vai ser a área lateral? Vai ser 6 vezes a área de uma face. Só que essa face lateral é um retângulo, né? Porque o prisma é reto, vai ser um retângulo. E os lados consecutivos desse retângulo são L, o lado do hexágono está na base, a aresta da base, vezes a altura H. Então vai ser 6 vezes a área desse retângulo. E a área desse retângulo, L vezes H. Então fica 6 vezes LH, 6 vezes LH igual a 6. Então, L vezes H é igual a 1. Vamos guardar isso aqui. Agora, o volume, deixa eu desenganchar o fio. Pronto. Oh, meu Deus. Pronto, desenganchou. O volume é 3 raiz de 3 sobre 2. E o que é o volume? É a área da base, que é a área de um hexágono de lado L, 3 vezes quadrado de L, raiz de 3 sobre 2, vezes a altura H. Esse volume é 3 raiz de 3 sobre 2. Cancela 3 com 3, raiz de 3 com raiz de 3, 2 com 2, ficou que o quadrado de L vezes H é igual a 1. Se o quadrado de L vezes H é igual a 1, quadrado de L é L vezes H igual a 1. E como LH é igual a 1, LH é igual a 1, L vezes 1 é igual a 1, o lado é 1. Ou seja, cada aresta da base desse prisma mede 1. Cada lado do hexágono regular que serve de base mede 1. E se o L é igual a 1, como L vezes H é igual a 1, 1 vezes H é igual a 1, H é igual a 1. Então, esse prisma hexagonal regular, a base dele é um hexágono regular de lado 1 e a altura do prisma é 1. Por sinal, a altura do prisma já é um dos catetos, que mede 1. Então, agora eu só preciso do outro cateto, que é essa diagonal de um hexágono regular de lado 1. Se você tem um hexágono regular de lado unitário, de lado 1,
Se você tem um hexágono regular de lado 1, cada lado desse hexágono mede 1, e está querendo calcular essa diagonal. Como este é o ângulo interno do hexágono, esse ângulo interno, o ângulo interno de hexágono, 120 graus. Mas para quem não sabe, tem a formulazinha que eu dei, né, quando vimos os polígonos regulares, 180 graus vezes o número de lados menos 2 sobre o número de lados. Então, esse ângulo interno vai medir 180 graus vezes 6 menos 2, 4, sobre 6. 6 por 6 dá 1, 180 graus pelo mesmo 6 dá 30 graus. Cada ângulo interno de um hexágono regular mede 120 graus, como havíamos previsto. Se esse ângulo é de 120 graus e essa figura, que é formada por dois lados consecutivos do hexágono, e a diagonal é um triângulo isósceles, para 180 graus falta 60, cada ângulo desse aqui mede 30 graus. Agora veja que jogada linda. Essa é a altura desse triângulo isósceles. Esse ângulo é de 90 graus. Aqui é a metade da diagonal. Aí neste triângulo retângulo, o cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus, é o cateto adjacente, D sobre 2, sobre a hipotenusa, que é 1. Como o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, D sobre 2 sobre 1, D sobre 2, cancela 2 com 2, D é raiz de 3. Agora veja que beleza. Essa diagonal mede raiz de 3, a altura do hexágono mede 1, e essa diagonal e o hexágono, e essa diagonal e a altura do hexágono, a aresta lateral do hexágono, que é igual à altura, porque ele é reto, são os dois catetos de um triângulo retângulo. Então, calcular a área do triângulo OPQ é calcular a área de um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo os catetos medem 1 e raiz de 3. Então, a área do triângulo retângulo é cateto. Um cateto é a altura, que mede 1, que é a mesma medida da aresta lateral. O outro cateto é a diagonal, que mede raiz de 3, cateto vezes cateto, sobre 2. Então, a área desse triângulo retângulo é raiz de 3 sobre 2 unidades de área. E o gabarito vai à letra C. Sensacional.